Acho que esse é um péssimo momento para reativar meu canal, ou talvez seja um bom momento, porque como professor do estado do Mato Grosso do Sul, existe uma série de recomendações para que a gente trabalhe com os alunos à distância para evitar aula presencial. As escolas estão em quarentena, acho que a tendência é que continue, no momento são 15 dias, a gente vai ver como a crise, como a doença, o Covid-19, vai evoluir de agora em diante. E como professor de história, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque quando a gente estuda história, a gente aprende a ver ao longo do tempo, né? Existem algumas particularidades da história. A história ela é meio cíclica, ela meio que se repete. E quando a gente aprende a entender o que aconteceu na história, a gente começa a meio que entender o que acontece de agora em diante. Sempre existiu uma série de doenças, uma série de pestes na humanidade, e eu vou falar de algumas, tá? Para ilustrar o ponto que eu quero dizer. Eu vou começar pela mais emblemática, que é a peste negra, tá? A peste negra ela não surgiu no século XIV, quando ela ficou mais conhecida, porque ela causou um fenômeno sem precedente na humanidade, na Eurásia, no século XIV, mas a gente tem registro dela acontecendo desde muito antes, no Extremo Oriente, na Ásia, na China. Já tinha acontecido antes em Constantinopla, no Império Bizantino, mas ela ficou famosa mesmo no surto que aconteceu entre 1346 e 1353, no século XIV. Tá? Hoje a gente sabe que o que causa a peste negra, né, ou peste bubônica, é uma bactéria, tá? Chama Yersinia pestis, que ela é transmitida pela picada da pulga do rato preto asiático, né? Foi uma pandemia muito generalizada, não tem como fazer um levantamento preciso, mas os estudiosos dizem que morreu entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas na Eurásia, tá? Apesar desse surto muito violento no século XIV, a doença persistiu em surtos esporádicos durante toda a Idade Média, começo da Idade Moderna, e inclusive aquela máscara da peste, né? Que é aquele bico de corvo que era feito de madeira, por causa da miasmática e tudo tal, na verdade é do século XVII. Né? Não se existia durante o século XIV, durante o grande surto de peste negra, peste bubônica, não existia a máscara, tá? A máscara é só do século XVII. Outra pandemia também que vale a pena ser comentada é a gripe espanhola. Ela já é da família da influenza, que já é respiratória, tá? Não é igual a peste negra, a influenza é da família da gripe e tudo tal. É um tipo de gripe, na verdade. E ela aconteceu entre 1918 e 1919, comecinho do século XX. E calcula-se que ela tenha matado entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo todo. Tá? O Brasil ele foi bastante afetado. Estima-se que no Brasil tenha se morrido algo em torno de 35 mil habitantes, tá? Inclusive o presidente eleito na época, Rodrigues Alves. Mas existe uma série de diferenças que a gente deve citar, porque ali na primeira metade do século XX não era tão fácil viajar de avião, não era tão fácil se locomover. Então, as doenças mais modernas, mais contemporâneas, elas tendem a ser mais problemáticas por causa disso. Citar mais algumas epidemias, tá? Que mataram, todas elas mataram mais de 1 milhão de pessoas. Teve a gripe russa, que é do final do século XIX, a gripe asiática, que é de 1957, a gripe de Hong Kong, que é de 1868, e todas essas que eu acabei de citar mataram mais de 1 milhão de habitantes. Tá? Do meu tempo de vida, que é muito mais recente, a gente tem a gripe aviária, né? Que ela é ali do finalzinho do século XX, 1997, até ali 2004 ainda se falava bastante da gripe aviária. Matou cerca de 300 pessoas. Ela matou mais de 1,5 milhão de aves, né? Mas a gente não liga muito para isso, o importante é pessoas.
A gripe suína, também da família da influenza, ela é ali do finalzinho da primeira década do século XXI, de 2009, 2010, matou 17 mil pessoas no mundo todo, tá? Ela se espalhou bem. Ela também foi muito comentada. Inclusive, eu vi recentemente no Facebook de alguém a pessoa falando que todas essas gripes surgiram da China. A gripe suína, tá? Também do vírus influenza do H1N1, ela é mexicana. Aí a gente tem também que citar a SARS, né, também surgiu na China em 2002 até 2004, matou ali em torno de 800 pessoas. A MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, de 2012, surgiu ali mais ou menos em 2012, e até 2018, pelo que eu pude pesquisar, matou ali 790 pessoas. Então, assim, o problema é que a letalidade da MERS é maior que a da SARS, tá? E tanto a MERS quanto a SARS são coronavírus, tá? São tipos de coronavírus. Normalmente essas gripes, elas são transmitidas por morcegos, né? Digamos que os morcegos são um depósito natural desses vírus, você pode pesquisar isso. Eu tenho visto muito, principalmente nas redes sociais, acho que nós estamos na época das redes sociais, muita notícia falsa, notícia sem averiguação. Diz que todo ano eu ouvi falar assim, 2020, 1920, 1820, 1720, todos os anos tiveram pandemias. O que não é verdade, porque quando a gente fala da gripe espanhola, ela é de 1918, 1919. Por mais que ela tenha se espalhado pelo mundo, ela atingiu ali o leste asiático já em 1920, mas ela nem de longe ela se espalhou tão bem quanto o Covid-19 está se espalhando. E eu também ouvi muita gente falar assim, é culpa da China. A China realmente, quando teve a SARS, tá? Que é ali em 2002, ela escondeu o caso, né? Ela não comunicou a OMS, o aviso de que estava tendo uma epidemia de uma doença grave não veio da China, se espalhou rápido pelo mundo, se não me engano afetou 23, 25 países, eu não lembro os dados agora, tá? E isso fez com que criasse uma desconfiança muito grande da China. Tá? Agora, o coronavírus de agora, o Covid-19, a China reportou rápido, tá? A China agiu muito rápido. O que foi feito em Wuhan é bastante impressionante. Ela conseguiu conter. E, assim, eu já ouvi gente falando que isso era vírus de laboratório. Não existe nenhuma evidência disso. Como eu disse anteriormente, muitos animais selvagens são depósitos de vírus, tá? O vírus não afeta de maneira tão grave os animais, mas afeta o ser humano. Como é que isso pula de um bicho para o ser humano? Isso é muito fácil de se entender quando você entende o mínimo possível de biologia. Quando você entende de biologia, você sabe que os vírus eles têm uma capacidade muito grande de sofrer mutação, por isso ele pode passar a infectar hospedeiros diferentes, porque ele se multiplica muito rápido, é feito basicamente uma capa de proteína com material genético, então qualquer marcador que se muda na proteína já possibilita a infecção de um novo hospedeiro. A China comunicou, mas isso não evitou. É muito mais fácil você culpar. É muito mais fácil você culpar os países que não agiram rápido do que culpar a China, mas aí você vai ter que se culpar, né? Os Estados Unidos tá tendo um problema aí por causa da doença, por causa do sistema de saúde dos Estados Unidos, que não existe sistema de saúde público. A Itália, ela demorou para agir, ela demorou para conter. A região da Lombardia já está pior que a China e a tendência é que não melhore. A Espanha tem mais de um centro que está sofrendo surto. O Brasil tem mais de um centro que está sofrendo surto. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. E todos os estados já têm casos isolados. Então, se você não tomar um certo cuidado, o surto tende a se espalhar. E falando um pouco do Brasil, o Brasil ele está no começo do surto, tem 20 e poucos dias, e a tendência é piorar. E o que eu queria falar para vocês, como historiador, como
professor de história é que provavelmente o mundo ele vai mudar depois desse surto, dessa pandemia, e a gente vai falar de como era o mundo antes da pandemia de 2020. Então, o que eu gostaria de fazer aqui é dar um aviso que, no momento, tudo que a gente pode fazer é evitar que essa doença se espalhe, que ela se prolifere, e usar o que a gente sabe do passado para entender o que vai acontecer a partir de agora. Quando eu falei para vocês de todos esses surtos, eu falei da peste negra. A peste negra do século XIV, a gente estuda isso ainda, tanto na universidade quanto no ensino médio, a gente cita isso no ensino fundamental. A gripe espanhola, a gente estuda isso na universidade, a gente estuda isso na grade curricular, no ensino médio, por exemplo, a gente sempre fala da gripe espanhola, porque foram acontecimentos tão importantes, tão marcantes, que eles impactaram a humanidade. E agora está acontecendo a mesma história. Isso vai impactar a humanidade vai sofrer. A humanidade vai falar sobre isso no futuro próximo e no futuro distante. Quem sabe daqui a alguns séculos a gente diga o que aconteceu. Não demora muito para isso começar a ser debatido em academia, tanto na parte de biologia como na parte de ciências humanas, comportamental, sociologia, antropologia, história. Então isso é realmente uma coisa muito importante, por mais que tenha alguns negacionistas tentando minimizar, inclusive eu vi um movimento que tenta tirar a credibilidade. O Brasil, por sorte, tem pesquisadores incrivelmente competentes, e inclusive um que eu acompanho faz muito tempo é o Atila Yamarino. Eu conheço ele desde do Nerdcast, quando ele começou, depois do Nerdologia. Ele é um biólogo, ele é virologista, ele é especialista principalmente em como o vírus se espalha. Ele está fazendo um trabalho excelente. Eu vou colocar o canal dele no link aqui embaixo para vocês. E no momento a gente tem que se preparar, porque o pior está vindo e eu tenho motivos bastante pessoais para temer isso, e ao contrário do que está sendo vinculado, o governo acaba vinculando e as partes específicas da mídia também vincula, isso não é uma brincadeira, isso é realmente sério. Se tudo der certo, a gente vai falar que não foi tão grave assim. Mas se tudo der errado, o que está se tentando evitar, realmente isso vai ficar marcado na história como uma catástrofe, tá? E a história vai julgar o que a gente está fazendo agora. Então, por favor, façam a sua parte. Só isso, eu pretendo fazer mais vídeos aqui, principalmente explicando a matéria, porque eu acho que videoaula é interessante e eu não quero ficar passando videoaula pronto para os alunos, porque eu quero me esforçar um pouco. Então, provavelmente eu volto aqui, mas sem falar de coisa chata, sem falar de coisa complicada, sem falar de coisas delicadas, mas falando de matéria, ok? É isso.